Pacto federativo. Estas duas palavras foram as mais insistentemente pronunciadas nas últimas semanas nesta casa, senador Waldir Raub, disputando provavelmente com as referências à instalação da CPI do Cachoeira, que deve ter ocupado o primeiro posto em diferentes comissões, discursos de plenário, audiência pública ou mesmo em reuniões fechadas e, claro, na mídia brasileira. O Pacto Federativo nasceu com o advento da Constituição de 88, na qual a forma federativa de Estado foi estabelecida como cláusula pétrea no artigo 60, parágrafo 4º, inciso 1º. Após 24 anos, nós, infelizmente, não temos muitos motivos para comemorar essa conquista. Na verdade, precisamos rediscuti-la e, claro, reformá-la. O presidente do Senado, senador José Sarney, definiu de forma simples e correta a atual situação. A Federação Brasileira está esgarçando. A oportuna expressão do presidente do Senado e ex-presidente da República nada mais é do que um resumo perfeito e acabado da atual e esdrúxula situação. Primeiro, é preciso reduzir o alto grau de endividamento dos estados e dos municípios brasileiros com a União, situação que fragiliza os princípios federativos da República de nosso país, gerando uma relação de permanente dependência dos entes federados ao governo central. Já foi mencionado nesta tribuna que em 2000 a dívida consolidada de estados e municípios era de 199,3 bilhões de reais. E mesmo com o pagamento de mais de 100% desse valor na última década, o total da dívida hoje passa dos 440 bilhões de reais. Esse aumento descabido da dívida aconteceu principalmente pela política de juros adotada pelo governo federal e, claro, de forma unilateral, e a adoção do Índice Geral de Preços, o IGPDI, como indexador para corrigir os valores das dívidas. À época, o indexador era vantajoso para os estados quando as dívidas foram renegociadas. Mas, com o passar dos anos, o IGPDI se tornou um indexador de inflação superior ao IPCA, que é o Índice de Preços ao Consumidor Amplo, ficando muito acima da inflação registrada até hoje. Ouso dizer até, se tornou um indexador de desestabilização das contas dos estados. Essa situação, presidente, é ainda mais grave no meu estado, do Rio Grande do Sul, que, de acordo com dados da Secretaria do Tesouro Nacional, mantém um estoque da dívida de mais de 40 bilhões de reais. Vejam, senhoras e senhores senadores, se o governo do meu estado optasse por trabalhar somente para o pagamento da dívida com a União, teria que passar mais de 2 anos sem pagar um funcionário público estadual sequer, sem promover nenhum investimento e sem pagar nenhum fornecedor, o que é, claro, obviamente impossível e impraticável. Existe a clara necessidade de revisão do indexador das dívidas, não pela taxa Selic, como propõe o governo federal. Seria um péssimo negócio para estados e municípios. Defendo a utilização do IPCA, índice, aliás, proposto pelo senador Francisco Dornelles, meu líder e presidente do meu partido, e de forma também retroativa, caso contrário, serão mantidos os indevidos saldos devedores. Os empréstimos para os estados precisam fazer parte de uma política pública do governo federal, já que o problema vivido pelos estados hoje foi causado por medidas econômicas implementadas pela própria União no final dos anos 90. Mas a sede e o apetite arrecadadores da União, todos nós sabemos, são ainda maiores. Além de lucrar com a cobrança das dívidas de estados e municípios, o governo federal centraliza a arrecadação dos tributos e impõe dificuldades adicionais a governadores e prefeitos na hora de realizar investimentos públicos. Antes da Constituição de 1988, a fatia tributária dos municípios era pequena,
como IPTU e taxas que garantiram serviços como manutenção das escolas rurais, estradas vicinais e limpeza urbana, entre outros. Os investimentos e serviços essenciais à população eram garantidos pela União e pelos estados. Mas isso, como se sabe, ficou no passado. Depois de 1988, novas regras para a repartição dos recursos foram estabelecidas e, na prática, o governo federal foi criando tributos novos, repassando diferentes responsabilidades aos municípios, sem que houvesse o repasse de dinheiro suficiente para honrar os novos compromissos. Até porque, quando o governo cria uma contribuição, essa contribuição não entra no conjunto das receitas para formar o Fundo de Participação de Estados e Municípios. Aí fica só na mão da prima rica da federação, que é o governo federal ou a União. Um caso específico é o piso salarial dos professores, uma conquista justa de uma das categorias de trabalhadores mais importantes do país, mas impossível para estados e municípios honrarem, porque o governo federal não garante os repasses financeiros necessários para honrar aquilo que a própria União determina. Na prática, o jogo está assim: a União concentra os tributos arrecadados, os municípios concentram as responsabilidades com a população, a responsabilidade, portanto, é executiva. Mas é nos municípios que as riquezas são produzidas e é nele que os cidadãos vivem e consomem. É também no município que os recursos de impostos são gerados para serem entregues aos estados e à União e, posteriormente, retornar ao seu local de origem. Mas o que chega nos municípios é muito menos do que o que deles sai. Dados da Confederação Nacional dos Municípios mostram que a União hoje concentra 60% da carga tributária e executa menos de 30% dos investimentos públicos do país. Os municípios concentram 15% da carga tributária e executam mais de 30% dos investimentos públicos. Atualmente, a União mantém mais de 390 programas federais na área social, impondo aos municípios a responsabilidade de executá-los sem terem recursos suficientes para isso. No programa Saúde da Família, por exemplo, o governo federal repassa 7 a 9 mil reais para garantir o trabalho de uma equipe de atendimento, mas o custo real é de até 32 mil reais por equipe. O Bolsa Família, carro-chefe dos programas sociais do governo, tem o cartão de identificação da família participante e o depósito bancário garantidos pelo governo federal. Mas o trabalho de cadastramento é todo feito por quem, senhoras e senhores? Pelos municípios, que têm, com isso, apenas o ônus desse programa. O Senado tem tentado desfazer essas distorções. Estamos discutindo a redistribuição do ICMS nas transações eletrônicas. E lembro aqui a Resolução 72, que acaba com a chamada Guerra dos Portos e estabelece a alíquota de 4% para o ICMS interestadual cobrada em produtos e bens importados. A Resolução 72 foi aprovada na Comissão de Constituição e Justiça e na Comissão de Assuntos Econômicos e só precisa agora passar pela votação no plenário do Senado, prevista para esta quarta-feira. Foi aprovada até aqui porque a maioria dos senadores sabe que manter a guerra dos portos é fragilizar ainda mais nossa federação e, sobretudo, fragilizar a indústria nacional e, portanto, a geração de empregos. Por isso que esta resolução tem o apoio também das centrais sindicais de trabalhadores. O que se ouviu no calor dos debates desse tema foram argumentos racionais e também apaixonados que mostraram que essa aprovação não vai resolver os problemas da Federação Brasileira. O que se faz com resoluções como essa é apagar focos de incêndio, mas não elimina o perigo iminente de um desastre maior, ou seja, a falência de estados e municípios. Também é preciso ressaltar a atuação da Comissão Especial, liderada pelo ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, Nelson Jobim, que trabalha aqui no Senado na revisão das questões federativas. Essa comissão, senador Álvaro Dias, criada com um grande senso de oportunidade pelo presidente José Sarney, tem o objetivo de examinar, sob o ponto de vista jurídico, constitucional e acadêmico, o que se pode mudar no tal Pacto Federativo.
não há momento mais adequado para o trabalho da comissão de especialistas. Eles estão debruçados em 4 temas considerados prioritários. Primeiro, distribuição dos recursos do Fundo de Participação dos Estados. Segundo, sistema de imposto sobre circulação de mercadorias e serviços, o ICMS. A distribuição dos royalties do petróleo e o indexador das dívidas dos estados junto à União. Vejam só que nesta pauta não há a palavra município ou municipalismo. Tenho apenas uma genuína preocupação, portanto, quando leio esta pauta de trabalho. Não vejo em nenhum momento a comissão falar sobre a frágil situação dos municípios, os chamados primos pobres da federação. Creio que a prioridade da comissão está concentrada nos estados e não nos municípios, entes que integram o nosso capenga sistema federativo. Com muito prazer, concedo a parte ao senador Álvaro Dias, ex-governador do Paraná, que conhece muito bem essas questões. Muito obrigado, senadora Ana Amélia. É pertinente a preocupação de Vossa Excelência. Os municípios estão sufocados. São os entes federativos que mais perderam a partir da Constituinte de 88, quando demandas foram repassadas, responsabilidades foram conferidas aos municípios brasileiros, sem a contrapartida de recursos suficientes para atender essa nova demanda. Os municípios estão sufocados, alguns prefeitos se julgam verdadeiros tesoureiros, cuidando do caixa apenas, sem possibilidade de investimentos mais significativos. A área de saúde, por exemplo, é um drama. Há municípios que investem boa parte do seu orçamento em saúde pública, porque a União não assumiu a sua responsabilidade. Então, é evidente que a rediscussão do Pacto Federativo passa de forma imprescindível por uma atenção aos municípios, a célula máter da federação. Sem isso, nós estamos jogando para frente um gravíssimo problema. Creio que há tempo ainda para que esse apelo que Vossa Excelência faz seja ouvido pela comissão de especialistas, a fim de que os municípios sejam a preocupação primeira desta rediscussão do Pacto Federativo. Parabéns a Vossa Excelência. Agradeço muito, Vossa Excelência, senador Álvaro Dias, que, como eu disse, foi governador, conhece profundamente, sentiu na carne também essa fragilidade da federação, porque a concentração dos recursos na mão da União torna muito frágil a federação. Por isso, os estados estão endividados. E Vossa Excelência lembrou com muita propriedade o caso da saúde. A legislação em vigor, ela determina que os municípios apliquem 15% da sua receita líquida corrente em saúde. A média nacional é de 23% da aplicação das receitas. Alguns municípios, como o município de Panambi, no meu estado, o prefeito aplica 33,8% da receita líquida em saúde. Os estados deveriam aplicar, pelo que determina a legislação, 12%. O Rio Grande do Sul é o que menos aplica, menos de 6%, senador Mozarino Cavalcante. E a União, que nós tentamos aqui aprovar, a emenda 29, não sequer aplica 10%, que é o que pretendíamos com a emenda 29. Portanto, sobrecarrega os entes mais frágeis da federação, que são os municípios, numa área crucial que é exatamente a saúde. E é lá que as pessoas vivem e moram, nos municípios, e, claro, há uma pressão muito grande sobre os administradores municipais na hora de exigirem os serviços que prestam, porque pagam muito imposto. Mas eu diria também que, no caso, nós estamos perdendo uma grande chance de discutir a redistribuição do bolo tributário, a regulamentação das competências entre os poderes, o custeio da saúde e da educação no país e a geração de despesas e obrigações por parte do governo federal, sem garantir aos municípios o custeio dos programas lançados pelo governo federal, que costuma fazer festa com chapéu alheio. Vamos aproveitar este momento para unir as propostas em uma única oferta de solução, rediscutindo o Pacto Federativo e evitando que o sistema tributário e fiscal vire um monstro ou uma meia-sola. No caso do monstro, um verdadeiro Frankenstein. Nesse processo,
todo cuidado deve ser levado em conta para que os avanços introduzidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal sejam mantidos. A Lei de Responsabilidade Fiscal introduziu no setor público a cultura da eficiência do gasto. Com limites para o endividamento, municípios, estados e União passaram a ter mais zelo com os recursos públicos, fazendo justiça ao cidadão que paga seu imposto. Não podemos abrir mão desse instrumento de controle do gasto público. A dependência extrema dos entes federativos à União não chegaria a este ponto se os recursos que são pagos pelos cidadãos, na forma de impostos ou contribuições, não fossem concentrados nos cofres da União, a prima rica da nossa frágil federação. Promover a manutenção de dívidas impagáveis serve apenas para manter a dependência política de prefeitos e governadores ao governo central. Se o Brasil deseja realmente ser uma república federativa, precisa conceder autonomia aos estados e municípios e promovendo o aumento da qualidade de gestão do recurso público e, consequentemente, aumento da qualidade de vida dos cidadãos e cidadãs gaúchas e gaúchos e brasileiros e brasileiras. Caso contrário, nós vamos continuar fazendo discurso sem ver na prática alguma alteração sensível que melhore a vida dos administradores municipais e também dos governadores dos estados. Muito obrigada.